Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Nós vamos ler de modo alternado os 24 versículos do capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo todo, é fácil, rápido de ler. O título que está na nossa Bíblia é Espias mandados a Jericó e Raabe. E também vai nos contar a história de Raabe. Josué capítulo 2, o capítulo 2, todo ele, na sua totalidade, nós leremos de maneira responsiva. Eu vou ler os ímpares, os irmãos os pares. Podemos? Alguém precisa de misericórdia? Então vamos lá. Josué é fácil, né? Logo depois ali do Pentateuco. Disse: enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então o Senhor disse ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, retornava e respondia os 2 homens e disse: é verdade, os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os esconderam entre as camas do ninho que havia disposto em ordem do eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se lembrassem, foi ela quem com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saímos do Egito, e também que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-se-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-vos, Senhor, que assim como fez de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo. De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não renunciardes a vossa nação. E será, pois, chegando o Senhor da terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse: ide ao monte, para que porventura nos não receber seguros. Escondereis lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se em nossa terra não haverá este Jordão no fim de escapar, na janela, quando nos fizeste descer, e se não recolheres em casa
qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém neles puser mão. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os espias, eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Queridos, eu gostaria de falar sobre o fato de que precisamos aproveitar as oportunidades. Precisamos aproveitar as oportunidades. Às vezes deixamos as oportunidades passar. Conheci um sujeito que dizia que a oportunidade é um burro selado que passa correndo uma vez só. Se você deixar ele passar, você vai ficar na estrada, né? E é mais ou menos isso mesmo. Há oportunidades na vida que nunca mais voltam, mas se nós as aproveitamos, nós somos muito abençoados. Há aqui nesse texto uma pessoa que aproveitou a oportunidade, e isso trouxe salvação para a vida dela. Trouxe mais do que qualquer prosperidade, trouxe mais do que qualquer dinheiro, mas trouxe salvação para ela. Então, o povo de Israel estava em Sidim. Sidim é um lugar situado a leste do Jordão, nas planícies de Moabe. E aqui nós temos a última etapa dos israelitas para entrarem na terra prometida. Aqui era só passar o Jordão e eles estariam na terra prometida, e seria a hora de começar a conquistar aquela terra. Por isso, Josué envia os espias, e são 2 espias, e o envio desses 2 espias prepara o relato para a queda de Jericó. Jericó vai cair, a cidade vai cair, e esses 2 espias são os que preparam isso. Jericó é uma cidade que tem uma maldição sobre ela depois, no futuro, porque ela é destruída. Então é recomendado que ela não seja reedificada, e o homem que a reedificou perdendo seus filhos. Mas aqui ela ainda seria uma cidade a ser conquistada, e 2 espias saíram para conquistar essa cidade. E eles então encontram uma mulher chamada Raabe, e eis aqui a mulher que aproveita as oportunidades. A história de Raabe Raabe era uma prostituta. Raabe mora numa casa que ficava sob a muralha. Mas Raabe tinha ouvido algumas coisas muito interessantes sobre o povo de Israel. Ela tinha ouvido que esse povo tinha passado o Mar Vermelho a pé enxuto. Ela viu a situação, o estado emocional do seu povo e das gentes ali ao redor, porque eles já sabiam, Israel estava indo para lá. E ela então encontra 2 espias, e ela encontra o tempo da oportunidade. Os espias estavam ali, e agora o rei de Jericó soube que aqueles homens israelitas estavam ali, e eles haviam entrado na casa de Raabe, e Raabe poderia entregá-los. Ela tinha uma escolha para fazer: entregá-los,
ficar bem com o rei, porém, a cidade cairia alguns dias depois. E ela estava muito bem informada sobre isso. E ela toma a melhor decisão, então, a decisão de ajudar o povo de Israel, porque ela entendia que Deus era com aquele povo, e não ia adiantar tomar outro caminho, outra posição, porque o Deus verdadeiro era com aquele povo, e ela resolveu aproveitar a oportunidade. Podiam ter entrado em qualquer casa, mas entraram na dela. A oportunidade veio até ela, a oportunidade bateu a porta dela, e ela estava disposta a aproveitar a oportunidade. Quantas vezes a oportunidade bateu a sua porta? E quantas vezes talvez você tenha deixado a oportunidade passar? Em todas as áreas da sua vida. Às vezes as pessoas fazem algumas perguntas que Deus já está falando pelas circunstâncias e elas não entendem. Por exemplo, alguém que diz assim: olha, eu tenho uma oportunidade, uma proposta de trabalho, mas eu não sei se isso vai ser o melhor, então eu estou orando para ver se Deus quer. Tá bom, você está orando, mas presta atenção também no modo como Deus fala através das circunstâncias. Você tem que fazer algumas perguntas. O trabalho será melhor para mim? O trabalho vai me trazer uma melhor compensação financeira? Ainda que me traga uma melhor compensação financeira, eu continuo ou eu consigo ter qualidade de vida com a minha família? O trabalho exige mudança, mas ele vai atrapalhar a minha qualidade de vida com a minha família e a minha comunhão com Deus? Se o trabalho vai te proporcionar melhores condições, não vai tirar a sua qualidade de vida com a sua família, antes pelo contrário, vai trazer melhor qualidade de vida para a sua família. Se você pode continuar adorando a Deus tranquilamente onde você estiver, e ainda você vai ter uma compensação financeira maior, por que isso não é de Deus? Por que não é? Agora, se o seu trabalho te desse maior compensação financeira, mas te tirasse da sua família, tirasse a sua família de você, te tirasse da sua possibilidade de adorar a Deus e te consumisse, bom, aí você tem que fazer uma continha, não só financeira, mas você tem que pensar o seguinte: vale a pena eu perder saúde e família para ganhar muito mais? Não vale. Mas Deus fala através das circunstâncias. Raabe mediu tudo aqui, e ela olhou e disse o seguinte: olha, esse povo já vem lá do Egito, esse povo passou o mar vermelho a pé enxuto, Deus abriu o mar para eles. Esse povo, bem verdade, rodou no deserto, mas não perdeu nenhuma guerra. Perdeu algumas, mas se emendou, e Deus deu vitória para eles. Agora eles estão aqui, e eles vão entrar, e eles bateram na porta da minha casa. Ela não perdeu tempo, ela os escondeu, ela os ocultou, e ela disse para eles: olha, eu sei o que vai acontecer, eu sei que vocês tomarão isso aqui, eu sei. Então eu quero que vocês façam um acordo comigo. Quero que vocês salvem a minha casa, a mim e a minha família. Família é muito importante, né? É interessante porque, apesar dela viver da prostituição, ser prostituta, estar num pecado terrível, ela tinha uma noção de família maravilhosa. Eu quero salvar a minha casa também, não só a mim. Ela não era egoísta, e ela sabia que o seu rei e o seu povo não iam se entregar aos israelitas, mas seriam derrotados. A oportunidade bateu à porta dela, e ela estava disposta a aproveitar. Ela escondeu os espias. Sim, ela deu informação errada para o rei, mentiu para o rei, mas antes que os espias fossem embora, ela fez um acordo com eles: eu escondo vocês, continuo com esse plano, e vocês salvam a minha família. E eles disseram para ela: tudo bem, se você não nos denunciar, nós salvamos a sua família. Se você não revelar o nosso plano, nós temos um acordo. Se você amarrar um cordão vermelho, um cordão escarlate, então nós temos um acordo, né? Então nós temos um acordo. Acordo selado.
E nós sabemos o que vai acontecer mais adiante. No próximo capítulo, o que vai acontecer é que Israel vai passar o Jordão a pé enxuto. No capítulo 3, eles se preparam para passar o Jordão a pé enxuto. E Deus abre o Jordão como tinha dito a eles que abriria. No capítulo 4 tem uma coisa interessante. Eles tiram 12 pedras do fundo do Jordão e fazem uma coluna depois de terem passado o Jordão, para que todo aquele que visse aquela coluna pudesse perguntar o que era aquilo. Os israelitas podiam contar: nós passamos a pé enxuto aqui. Antes de atacar Jericó, eles se consagram, porque no capítulo 5 eles vão passar pela circuncisão, porque aquela geração que rodou no deserto, ela não tinha sido circuncidada. Então agora é hora de circuncidar, é hora de entrar na aliança, é hora de se consagrar ao Senhor. E no capítulo 6 você tem a destruição de Jericó. Mas acontece exatamente aquilo que Raabe achou que ia acontecer mesmo, que Raabe pensou que fosse acontecer. Para aproveitarmos as oportunidades, tem algumas atitudes interessantes em Raabe que nós precisamos aprender também. A primeira delas é prestar atenção nas coisas ao nosso redor. Tem gente que parece que voa, não está prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, não está prestando atenção no contexto. Você precisa prestar atenção nas coisas ao seu redor e estar bem informado. Raabe sabia do que estava acontecendo. Raabe era uma mulher bem informada. Raabe era uma mulher que estava ouvindo as notícias, estava ouvindo as coisas, estava antenada com o negócio. Ela conhecia o seu povo, ela conhecia seu tempo, ela conhecia as notícias de longe. Ela sabia que Israel, há 40 anos atrás, tinha sido retirado por Deus com a mão poderosa lá do Egito. Raabe conhecia a história. Tem gente que não conhece seu contexto, não conhece sua cidade, não conhece as notícias e não conhece a sua história, e aí perde as oportunidades, mas também Raabe tinha uma segunda coisa interessante com ela. Raabe, ela era proativa, ela estava disposta a fazer alguma coisa. Ela conhecia a história, ela conhecia seu contexto, mas ela não ficou de braços cruzados. No primeiro momento em que ela teve a oportunidade de agir, ela agiu, ela fez o que ela tinha que fazer. Ela era proativa, ela não estava parada esperando que as coisas acontecessem para ela. Ela viu a oportunidade e ela agiu conforme a necessidade daquela oportunidade. Às vezes as pessoas estão assim: estou orando, Senhor, e o Senhor está pondo todas as oportunidades e ele continua orando. Uma das coisas que eu acho mais interessantes, um dos causos que eu gosto muito de contar sobre isso, é de um sujeito que estava no meio de uma inundação, a chuva caindo, a enchente chegando, e é claro que isso não é um fato verídico, é claro que é só para ilustrar para você alguma coisa que eu quero dizer. E ele foi para o telhado da casa dele e lá ficou. E aí veio um sujeito num caiaque e falou para ele assim: rapaz, desce daí, vamos embora comigo, a água vai inundar a sua casa, vai subir no telhado. E ele não foi. Não, Deus vai me tirar desse negócio aqui. E passou uma lancha depois que já tinha subido muita água. Vamos, não, Deus vai me tirar disso aqui, Deus vai me livrar disso aqui. Por fim veio um helicóptero, já desceu o bombeiro com uma escada. Vamos, rapaz, não, Deus vai me tirar disso aqui. Morreu. E é claro que isso não está na Bíblia, gente, isso é uma ilustração. Morreu, chegou no céu. Chegou no céu, falou com o Senhor: Senhor, não entendi, eu confiei que o Senhor ia me salvar e o Senhor não fez nada. E o Senhor então olha para ele e diz assim: eu não fiz nada, mandei caiaque, mandei lancha, mandei helicóptero, e você ficou lá fazendo o quê? É claro que é uma ilustração. E é claro que Deus não vai conversar com a gente nesse nível, porque quando a gente chega lá, é a santidade diante de nós de uma maneira tão tremenda que, né, o que tiver de errado a gente ainda vai ficar chorando por causa daquilo, né? Basicamente, não é assim Senhor, por que você não fez? Nunca, jamais será assim. É só uma ilustração para te mostrar que às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam, mas elas não têm proatividade nenhuma. É a moça que está orando para namorar, mas nunca contou para ninguém que estava interessado em namorar. Os meninos até acham que é celibatária. Não, você tem que ajudar também.
Espalha a notícia, né? Conta para alguém, eu estou interessado em namorar, quem sabe aparece um pretendente. É basicamente isso. A pessoa não é proativa e espera que as oportunidades aconteçam para ela. Vamos trazer isso para o meio do trabalho empresarial. Você é louco com uma promoção, mas você não é proativo. Você faz basicamente aquilo que é para você fazer e nenhum nada mais. Qualquer um que fizer um pouquinho mais do que você será promovido e você não. Você precisa de proatividade. Precisa ficar além da mediocridade. O que é mediocridade? Está na média. O que é? Ser igual a todo mundo. Ser igual a todo mundo que está ali no seu trabalho. Se você é igual a todo mundo, você vai continuar igual a todo mundo. Aquele que se destaca é um pouquinho acima da mediocridade é aquele que vai ser promovido. Ele faz um pouco mais. Talvez em algum momento ele ganhe até o nome de puxa-saco, ou de Caxias, ou não importa. Mas ele é aquele que faz um pouco mais. Proatividade. E a Raabe tinha uma coisa interessante. A Raabe honrava acordos. A Raabe honrava contratos. A Raabe honrou o acordo que fez com essa gente. E ela foi honrada por manter sua palavra. E isso é muito importante. Raabe tinha uma ocupação, uma função muitíssimo condenável naquele tempo. Hoje está quase em extinção, né? Porque a promiscuidade está tão grande que a mulher prostituta, no aspecto que Raabe era, está quase em extinção nos nossos dias, porque está ficando tão fácil ter relacionamento sexual sem compromisso qualquer. Está tão fácil, né? Facilitaram tanta coisa, a promiscuidade está num grau tão grande que eu acho que está difícil uma mulher viver desse negócio hoje em dia, nem que ela queira. Enfim, apesar disso, Raabe honrava a sua palavra, o seu contrato, o seu acordo que ela tinha que fazer. Ela não era digna, mas não era esse o ponto aqui. O ponto aqui é se ela estava pronta para honrar o compromisso que ela fez. E isso mudou a vida dela. Trazendo isso para um contexto do nosso relacionamento com Cristo, eu quero dizer para você que muitas vezes dentro da igreja o Senhor te dá oportunidades maravilhosas que você simplesmente não aproveita. E você podia ser muito mais abençoado se você fosse proativo, tivesse também, mas às vezes você não aproveita. E você precisa honrar a sua parte da aliança. Quando fazemos profissão de fé, ou somos batizados, ou as duas coisas, nós estamos firmando ali uma aliança. Quando trazemos nossos filhos ao batismo, nós estamos firmando uma aliança. Se você não vai honrar a sua aliança, você desobriga o seu Senhor a honrar a parte dele também. Que bom que ele é gracioso e não anula a aliança imediatamente quando a gente deixa de honrar a nossa parte, né? Porque senão estaríamos perdidos. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e eu quero dizer para você que é importante você fazer como Raabe. Raabe estava prestando atenção nas coisas ao seu redor. Raabe estava prestando atenção no que acontecia. Raabe conhecia a história. Raabe conhecia as grandes notícias do seu tempo. Ela sabia quem era o povo de Israel. Ela sabia que o Deus verdadeiro estava cuidando do povo de Israel. E ela viu ali uma oportunidade de mudar de vida quando aqueles homens bateram a porta dela. E então Raabe aproveitou a oportunidade. Muitas vezes você ouve a boa nova do Evangelho e você fica titubeando sobre entregar seu coração a Cristo. Você está preocupado com convenções sociais muitas vezes. Você está preocupado com o que a sociedade ao seu redor vai pensar. Você está preocupado com o que as pessoas ao seu redor vão pensar. Raabe mudou de vida porque isso não importou para ela. Ela não estava preocupada com o que o povo de Jericó ia pensar. Ela não se preocupou com o que a sociedade de Jericó iria pensar. Não sei qual é o gentílico, né? Mas a sociedade jericoense, o que essa sociedade vai pensar de mim? Se eu me aliar a esse povo da aliança, o povo de Deus. Ela o fez. Deixa eu te falar, as pessoas às vezes ficam tão preocupadas com as convenções sociais, com o que as pessoas vão dizer, os conselheirenses, penenses, os valadarenses, e não aproveitam a grande oportunidade
de ouvir de Cristo e se render a Ele. Mas é o melhor que você faz. Raabe, porque não se rendeu, não se conformou a uma sociedade corrupta, ela foi salva e passou a fazer parte do povo da aliança. Hoje, pense nisso, é muito melhor abrir mão dessa sociedade corrupta e passar a fazer parte do povo da aliança. Isso aqui está se corrompendo, gente. A sociedade está desmoronando. Olha para a sociedade, olha para as propostas que esse povo da sociedade quer, olha para as ideologias, olha para as ideias, olha para as propostas que tramitam aí no Congresso, olha para isso, olha para o comportamento do povo, olha para o contexto que nós estamos vivendo. Antigamente, para você conseguir achar droga, era uma luta. Quem viveu esse contexto, você sabia que você não achava fácil. Hoje, acho que tem em toda esquina, ou estamos quase nisso. E já tem gente até se orgulhando disso. Antigamente, para a gente ter acesso à pornografia, no meu tempo de adolescente, isso era uma luta. Você não achava isso fácil, não. Você tinha que corromper um dono de banca, talvez, para conseguir alguma coisa que era muito difícil. Hoje a pornografia está nos celulares, dentro do seu quarto, com a maior facilidade. A sociedade não está melhorando e a tecnologia não vai construir o paraíso aqui na terra. A prostituição aumentou, a promiscuidade aumentou, os vícios aumentaram, a degradação familiar aumentou, as ideias filosóficas e ideológicas loucas estão ganhando força de uma maneira absurda. As doenças da mente estão aumentando. Dizem que na última década os profissionais da área catalogaram mais de 150 novas doenças da mente. Eu acho que nós não temos estudo de doença da mente. Acho que um bocado dessas coisas é falta de disciplina, falta de família, falta de correção, falta de tudo. Mas de qualquer modo, olha como que o povo está adoecendo, ao ponto de ter novas doenças e inventar as que não tem. Tudo isso para ter uma desculpa para entupir muita gente de muita coisa. Tem muita indústria por aí lucrando com isso. E aí você olha para a sociedade ao seu redor, isso está desmoronando como Jericó. Então a melhor coisa que você faz é aproveitar a oportunidade como Raabe aproveitou e render seu coração a Cristo Jesus. Ouve a boa notícia, ouve a melhor notícia. Alguém te bate a porta falando do Senhor, é povo da aliança, é gente do Senhor, são servos verdadeiros do Senhor, crentes bíblicos. Presta atenção, é melhor fazer parte dessa aliança que é eterna e edificar e salvar a nossa casa, do que continuar fazendo média com uma sociedade que está cada dia mais degradada e destruída, cada dia mais se degradando, famílias se destruindo e sendo destruídas, pessoas se destruindo e sendo destruídas, e está todo mundo achando que isso é liberdade, é normal. Não é. Raabe teve uma compreensão melhor. Opa, olha o tempo da minha oportunidade aqui. E houve um acordo entre eles, selado com um cordão carmesim, selado com um cordão vermelho. Isso aqui é tipológico de Jesus. É um tipo da marca do sangue do Cordeiro que salva aquele que se rende a Jesus. O cordão preso, amarrado à janela da casa de Raabe, era um cordão vermelho não à toa. O cordão vermelho foi o sinal para que a família de Raabe fosse salva e não fosse morta, apontando para o sangue de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro, que, se derramado sobre aquele que crê, traz salvação. Antes eu era um perdido, e eu estava caminhando para a perdição, como esta sociedade está. Mas a graça de Cristo me alcançou, e eu fui marcado pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Agora existe em mim uma marca de uma aliança eterna, e esta marca
impede que eu seja morto eternamente, mas me dá a certeza de que eu vou morar no céu. Abra mão de todas as convenções, se renda a Cristo, para que também você receba esta marca, para que você vá morar no céu. Talvez eu morra fisicamente, mas eu não vou morrer para a eternidade, vou morar com Cristo e serei ressuscitado no último dia. Então você olha para mim e fala assim: talvez você morra? É claro que você vai morrer, pastor. Eu não sei se eu vou morrer. Talvez eu não morra. Como assim, pastor? É que se Cristo voltar na nossa geração e eu estiver vivo, eu não morrerei. O meu corpo será glorificado. Na quarta passada nós estudamos isso. As últimas coisas, treinando o pessoal para o discipulado. Nós estudamos isso, que quando Cristo voltar, Ele voltará em poder e glória, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará. E só é isso que vai acontecer, o retorno dele. Não tem arrebatamento secreto, o arrebatamento será visível, todos subiremos juntos. Não tem esse negócio da igreja sumir, as pessoas ficarem aqui desesperadas: oh, cadê a igreja? Não está, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que no último dia Jesus vem, todo olho verá. E primeiro os mortos serão ressuscitados, perfeitos, com corpos glorificados. Depois, aqueles que estiverem vivos, se for o nosso tempo, então nós, os que estivermos vivos, receberemos também corpos glorificados, e todos compareceremos diante do Senhor. Então talvez eu não morra fisicamente, mas o que importa é que, ainda que eu morra fisicamente, ou mesmo que eu não morra fisicamente, não importa, a eternidade já está preparada para mim. Eu viverei eternamente com o Senhor, e eu não morrerei a pior de todas as mortes, que é a separação eterna do homem de Deus. Isso é inferno. Não, por causa do sangue púrpura, do sangue carmesim, do sangue de Cristo, que me marca, porque eu me rendi a Ele, Ele veio ao meu encontro, me alcançou, eu me rendi a Ele. Por causa desse sangue eu não morrerei, não eternamente. Por causa do cordão púrpura, Raabe não morreu, ela manteve a sua palavra, os espias mantiveram a deles. Se nos rendemos ao Senhor, nos entregamos a Ele, passamos a fazer parte de uma aliança que nos salva e que se estende à nossa casa, como se estendeu à casa de Raabe. Precisamos prestar atenção nas coisas ao nosso redor, precisamos prestar atenção nas notícias, e a boa notícia, a boa nova, é aquilo que Cristo fez por nós. Isso é a boa nova. Não à toa nós chamamos a mensagem poderosa de Jesus de Evangelho. Evangelho é uma palavra grega que não foi traduzida, só foi transliterada, ou seja, pegamos a palavra lá do grego, pegaram o Evangelho e trouxemos para o português, Evangelho. Houve só uma transliteração do alfabeto grego, veio para o nosso alfabeto latino. Mas Evangelho significa boas novas, boas notícias, a melhor notícia. Nós estamos pregando a melhor notícia e esperamos que os ouvidos estejam abertos para que todos saibam que Cristo é aquele que salva graciosamente, por sua livre graça, porque Ele quer, e Ele nos salva do pecado, da morte, do mal, nos salva dos nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, e Ele o fez subjugando todas essas coisas na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou, e Ele nos comprou com seu sangue. E essa é a boa notícia, e todo aquele que almeja ser salvo precisa aceitar a graça de Jesus, se render a Jesus, recebê-lo como o único Senhor e Salvador, admitindo que você não pode se salvar, que você é um pecador, mas que você se arrepende e confia em Cristo para a sua salvação. Esse é o resumo das boas novas, e você precisa estar com o seu ouvido aberto para isso, e você precisa ser proativo, ouvindo este chamado, você precisa tomar uma postura, uma decisão e dizer: eu quero seguir Cristo, e manter a sua palavra.
porque o Senhor nunca vai revogar dele. Aproveite a oportunidade. Siga Cristo. Ouvindo esta mensagem, entregue seu coração para Ele mesmo. Raabe ouviu tudo que tinha para ouvir sobre o Deus verdadeiro, e ela tomou uma decisão: eu quero fazer parte do povo do Deus verdadeiro. Nós temos proclamado o Deus verdadeiro há tantos anos. A Igreja do Senhor proclama o Deus verdadeiro há mais de 2023 anos. Incansavelmente, incessantemente. Eu fui alcançado por Cristo. Isso vai fazer 32 anos. Eu tive um começo em que eu precisei amadurecer, ainda precisava amadurecer um pouco, mas mais de 31 anos que eu prego a Cristo já tem. Já tem. E no fim do ano, eu faço 25 anos de ministério pastoral. São 25 anos pregando a Cristo. Ninguém passa tanto tempo pregando uma coisa que não é verdade. Ninguém passa tanto tempo falando de uma coisa que não é verdade, incansavelmente. E há tempos de colheita, mas há tempos de seca. Tempos em que a gente prega e nada acontece, e ninguém se rende a Cristo, mas a gente continua a fazer isso. Por que continuar a fazer alguma coisa mesmo no tempo da seca? Porque essa palavra é verdade. Porque não importa quando as almas virão, elas virão, e esta palavra é verdade. E ninguém fica 25 anos pregando isso, almejando morrer pregando isso lá com sei lá quantos anos. Se for para ter saúde, para estar de pé, pode ir até o 100, não tem problema não. Ninguém se dispõe a fazer uma coisa dessas se Cristo não for verdade, não for real, e Ele salva o sim. Nenhuma organização se manteria de pé pregando isso há mais de 2000 anos se não fosse verdade. Você vai dizer, mas tem outras organizações tão antigas, como por exemplo os muçulmanos. Mas os muçulmanos não foram perseguidos na história. Os muçulmanos não foram mortos ao longo da história. Os muçulmanos não foram queimados vivos pelo Império Romano. Os muçulmanos não foram jogados no Coliseu para serem comidos pelas feras. Os muçulmanos não foram torturados por romanos e outros povos ao longo da história. Os muçulmanos não são perseguidos como muitos irmãos nossos são. Aliás, eles são muitas vezes os perseguidores, ainda hoje. E tem uma informação estarrecedora, que só pode acontecer porque Cristo é real e a salvação é verdade. Neste século, do ano 2000 até este ano, já foram mortos mais cristãos pelo nome de Cristo do que em todos os 20 séculos anteriores. A estimativa é de que no começo do século 21 agora, de 2000 a 2023, mais cristãos foram mortos porque seguem a Cristo e não abandonaram a Cristo. Nesses 23 anos, mais cristãos foram mortos do que nos 20 séculos anteriores, por regimes como o regime da Coreia do Norte, ou por causa de tráfico de drogas, como já aconteceu muito na Colômbia e ainda acontece no México, por causa de perseguição religiosa, como acontece na Índia, onde monges que pregam a paz já queimaram templos e até cristãos, embora digam que o negócio é paz, meditação e tal, mas já queimaram muitos. Muitos muçulmanos fundamentalistas também já queimaram igrejas, mataram cristãos. Eu poderia te contar milhares de histórias, mas o foco não é esse. O foco é dizer o seguinte: nenhuma obra permanece crescendo desta maneira se ela não for verdadeira, e ela é. O Senhor está te trazendo as boas notícias e você a tem ouvido. Faça como Raabe, abra seus ouvidos para as boas notícias. Muitas vezes o que te segura, o que te impede de servir a Cristo, são as convenções dessa sociedade, são o que a sociedade vai dizer, ou o que a minha família vai dizer. Faça como Raabe, não se importe com as convenções da sociedade. Esta sociedade está desmoronando.
Não se importe com o que os homens desse mundo pensam. Eles já não sabem o que pensar, são volúveis. Receba Cristo, na expectativa de que um dia você vai salvar a sua casa. Cristo me alcançou e eu recebi a Cristo. E eu fui o primeiro da minha família inteira, com a esperança de que um dia todos creiam, apesar da minha pequenez, da minha fragilidade às vezes em compartilhar. O Senhor já me deu uma casa em que a gente serve a Cristo. E eu quero ver isso se estender para o resto da minha família, irmãos, primos, tios. Mas não é fazendo média com eles que eu vou conseguir chamar-nos a atenção. É justamente pregando as boas novas de Cristo com compromisso. Há um propósito de salvar a casa da gente. Faça como Raabe, salve a sua casa. Seja proativo, tome uma postura por Cristo. Diga: eu seguirei a Cristo. Eu entendi nessa noite, eu seguirei. E cumpra a sua parte da palavra, porque Cristo nunca, jamais volta atrás na dele. Creia como Raabe. Ela amarrou o cordão escarlate na janela, crendo que seria salva. E quando toda Jericó foi destruída, o cordão estava na janela. Raabe e sua família foram separados e salvos. Amarre o cordão carmesim no seu coração, entregando sua vida a Cristo, porque um dia toda essa sociedade decadente vai ruir, e o juízo de Deus virá sobre esta sociedade decadente e corrupta. Mas nós seremos salvos, nós já estamos separados. Amarra o cordão carmesim no seu coração, porque tudo isso vai ruir, e toda essa criação vai ser depurada pelo fogo. Mas nós seremos separados, como Raabe foi. E talvez o diabo sopre no seu ouvido que você é um indigno, por causa de vícios, de problemas ou de pensamentos que só no seu coração você sabe. Lembre-se, Raabe não era uma freira, Raabe não era uma virgem casta, Raabe não era uma senhora respeitável da sociedade. Raabe era uma prostituta. Mas ela e o povo do Senhor tinham uma aliança agora, e o Senhor a salvou. Eu sei que funciona, porque não havia dignidade nenhuma em mim. Nunca houve dignidade em mim até que Cristo me alcançasse. Eu era uma vergonha. Eu era uma vergonha nas minhas atitudes, eu era uma vergonha no meu pensamento, e eu era uma vergonha nas palavras que eu proferia. Uma boca que jorrava pornografia, piadas imorais. E o Senhor me alcançou, e hoje eu estou aqui. Não é mais essas coisas que jorram daqui, porque o cordão escarlate foi atado ao coração, porque o sangue do Cordeiro foi passado na porta, porque eu fui lavado e remido por Jesus. Não deixe que a sua indignidade te deixe tomar a atitude certa. Sabe por quê? Porque nós não somos dignos, Jesus nos faz dignos. Eu sei, tem gente religiosa demais que parece que se esqueceu que um dia era um miserável e agora olha para você com um olhar superior e diz assim: eu sou salvo. Um dia ele foi indigno também. Eu fui. E ainda sou, se depender de mim. Só não sou mais próximo de Jesus. Está na hora de você tomar uma postura firme por Cristo. Ata esse cordão escarlate ao seu coração. Deixe que o Senhor passe o sangue do Cordeiro na verga da porta do seu coração. Se deixe lavar pelo sangue do Cordeiro. Tome uma postura por Jesus. Diga: Senhor, eu quero te servir. Eu não sou digno, mas eu quero te servir. Eu não sou bom, mas eu quero te servir.
eu não valho muita coisa quando eu olho para o meu interior, assim, lá no fundo. Por fora até as pessoas podem entender que sim, mas porque o diabo sopra isso no nosso ouvido, e é verdade mesmo. O pior é que é verdade. Mas diga assim: Senhor, mas apesar disso eu quero servir o Senhor. Querido, houve um tempo num acampamento em que foi isso que eu fiz, e eu nunca mais fui o mesmo. Ele me transformou. Não só me transformou, como me deu um ministério, me deu uma família, me deu um povo para cuidar. Agora é Simonton, mas outros antes. O que Deus faz comigo, fez com muitos aqui, e faz com você. Renda-se a Cristo. Renda-se a Cristo. Entregue seu coração a Ele. Vamos orar juntos. Se você desejar entregar seu coração e sua vida inteira a Cristo, atar o cordão no seu coração, o cordão púrpura. Nós vamos cantar. E se o Senhor falou no seu coração e você deseja render seu coração a Ele, enquanto cantamos e a igreja fecha os olhos e ora por você e ora por nós, se o Espírito Santo falou no seu coração, abra os seus ouvidos, seja proativo, entregue-se a Cristo, mantenha a sua palavra e confie nele. E aí eu vou te convidar a se colocar de pé, mesmo aí no seu lugar, para que eu ore por você, para que a gente ore junto. Sei